Então vamos lá, prosseguindo no nosso trabalho a respeito de licitação. Falamos da licitação frustrada, da licitação deserta. No caso da licitação deserta e licitação frustrada, pergunta que faço: é a hipótese de inexigibilidade de licitação? Não, a hipótese de licitação dispensável. Para que haja dispensa nesse caso, basta a ausência de interessados no procedimento licitatório? Não, precisa-se mais. Tem que ter ausência de interessados, cumulada ainda com eventual prejuízo no caso de repetição do certame. Então, neste caso, eu tenho a licitação dispensável. Mas agora surge a situação da licitação fracassada. Tá? Então, vamos botar aqui licitação fracassada. Tá. Quando é que surge a licitação fracassada? Nós temos dois momentos aqui. Primeiro, inabilitação e a desclassificação. Inabilitação e desclassificação. Na fase de habilitação, os licitantes podem ser inabilitados. Não havendo habilitados, o que vai acontecer? Não há habilitados. Primeira coisa, nós já sabemos, a administração pública poderá permitir aos licitantes que compareceram, mas foram inabilitados, poderá conceder um prazo de 8 dias para que regularizem a documentação. Então, aqui eu não estou diante de uma licitação deserta, de uma licitação frustrada. É o que se chama de licitação fracassada agora. Há interessados que compareceram? Sim. Todavia, foram inabilitados. No caso da inabilitação, qual que é o primeiro passo? Poderá a administração conceder aos inabilitados o prazo de 8 dias para regularização da documentação. Só depois disso, se não houver habilitados, é que ela poderá dispensar a licitação. É que ela poderá dispensar a licitação. Na desclassificação, quando se fala em desclassificação, está se analisando agora a proposta comercial. Não é documentos. Aqui na habilitação, o que a gente analisa são documentos. Na desclassificação, são propostas comerciais. Se não houver candidatos que tenham apresentado uma proposta viável, eles serão desclassificados. A administração, novamente, poderá conceder o prazo de 8 dias para que regularizem. Caso ainda assim se mantenha a situação de desclassificação, ela poderá dispensar a licitação. Então, nós temos aqui uma medida que é a concessão de prazos. Tá? Antes da dispensa, conceder prazo para regularizar. Nós fizemos, a aula anterior, nós fizemos um caminhozinho aqui, fizemos isso daqui, ó. Edital. Nós chegamos a falar disso, eu acho. Se não falei, nós vamos falar, tá? Edital. Documentos para a habilitação, correto? Quando apresenta documentos, alguns são julgados habilitados. Outros são inabilitados. Vai seguir somente para a proposta comercial, somente em relação aos habilitados. No julgamento dessa proposta comercial, eu posso ter aqui a desclassificação. Então, preste atenção, por favor. Quando se fala de inabilitados, eu estou falando de uma fase que antecede a proposta comercial.
Antecede a proposta comercial, está antes. A administração, antes de declarar esses sujeitos inabilitados, ela pode conceder prazo de 8 dias para consertar a documentação? Sim. Ainda que, dado o prazo, deu prazo de 8 dias, não regularizaram, são inabilitados. Agora, prosseguiu no certame quem? Somente os habilitados. Caso tenha habilitados. Na sequência, a proposta comercial é apresentada e aqueles que apresentaram a proposta, alguns foram desclassificados. Posso dar prazo para eles para regularizarem a proposta apresentada? Posso. 8 dias para regularizar a proposta comercial. Não feito isso, estão desclassificados. Perfeito? Tá. A pergunta que eu faço é, na hora que eu concedo prazo de 8 dias para os desclassificados consertarem as suas propostas comerciais, esse prazo de 8 dias se estende àqueles que foram inabilitados lá atrás? Não, não se estende. Porque nós estamos diante de um processo, não é um retrocesso. Tá? Então, o prazo que é concedido àqueles que foram desclassificados não se estende aos inabilitados. Correto? Beleza. Mantenha no quadro para anotação, por favor. Sim. É para que ele apresente ou as documentações naquele caso anterior, ou para que ele apresente uma nova proposta. Perfeito. Agora é exatamente isso que nós vamos ver. Quer ver? Perfeito. É exatamente isso. Por isso que eu quis mostrar primeiro o procedimento. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é, quando é que eu vou ter a dispensa em razão disso? Só a gente apagar isso daqui, olhe. Primeira fase, documentação. Fase de habilitação, não é isso? Então eu apago isso daqui. Apaguei. Apaguei. Pergunta que faço é, todos são julgados inabilitados? Concedo prazo e todos se mantêm inabilitados? Se todos se mantêm inabilitados, tem como seguir? Não tem. Então nós vamos fazer o quê? Dispensa. Essa é a primeira situação. Só que se todos se tornarem inabilitados. Se eu tenho um habilitado aqui, posso fazer licitação. Com um não dá para fazer licitação. Tem que ter no mínimo 2, senão não tem disputa lá na frente. Tá? Então eu tenho habilitados aqui que seguem. Esses vão apresentar proposta comercial? Apresentaram proposta comercial. Agora, se todas as propostas são desclassificadas, porque estão fora do valor de mercado, todas desclassificadas, qual é a consequência? Dispensa de licitação. Tá bem? Como um habilitado não tem como eu fazer uma licitação? Porque licitação é disputa, é certame. Como é que um habilitado vai ter licitação? Não, mas aqui não chega nem a proposta. A gente para aqui. Por exemplo, tínhamos 3 empresas. 3. 2 inabilitadas e uma só habilitada. Essa que foi habilitada vai prosseguir na licitação? Não prossegue, porque não tem como fazer licitação com uma só. Posso dispensar a licitação e contratar com ela? Sim, isso é outra coisa. Mas prosseguir numa disputa não tem como. Tá bem? Então vem até aqui, por favor. O que eu quero que vocês entendam é que nós estamos diante de frases processuais.
preclusa uma fase, ou seja, ultrapassada uma fase, eu não volto a ela. Ela acabou. Tá? Então, se eu tenho habilitados documentos a serem analisados, 3 empresas, uma foi desabilitada, prossigo em relação às outras? As outras 2, sim. Lá na frente, essas 2 vão apresentar proposta comercial? Vai. Apresentar as propostas comerciais, o que me interessa agora é saber se são propostas viáveis. Se não são viáveis, desclassifico. Desclassificadas todas, mais uma situação de dispensa. Então, o que eu quero mostrar, para que haja a situação de dispensa, é necessária a inabilitação e a desclassificação. Agora, haverá dispensa direta e imediatamente com a desclassificação e inabilitação? Não, eu tenho que dar prazo para elas consertarem, primeiro, a documentação e, segundo, a proposta comercial. Tá bem? Só assim eu terei a situação de dispensa. Então, é isso mesmo, Paula. Esse poderá que eu tenho na lei não é um poderá, é um poderá. Por quê? Preste atenção, tudo isso decorre dos princípios aplicáveis à licitação. O objetivo não é obter a melhor das propostas? Primeiro. Segundo, quando se obtém a melhor das propostas, eu só posso obtê-la com maior eficiência quando eu tenho disputa. Então, a dispensa da licitação é situação extrema, quando eu não terei uma disputa. Agora eu pergunto, dando prazo a essas pessoas para consertarem primeiro os documentos e depois a proposta comercial, não há maior possibilidade de, diante de um embate, obter uma melhor proposta? Sim. Então a dispensa ela vai ser o último recurso nosso. Aquele poderá conceder prazo, a doutrina tem entendido como deverá, buscando a obtenção das melhores propostas. Tá bem? Buscando a obtenção da melhor proposta. Então aquele poderá, a gente tem que olhar com reserva. Vamos resolver uma questão sobre esse tema? Vamos ao material, por favor. Essa só tem na tela. Então vamos lá. É uma licitação regida pela Lei 8.666, da qual participavam as empresas A, B e C. As empresas A e B foram inabilitadas e a C foi desclassificada por vício na sua proposta comercial. Nessa situação, a administração deverá considerar a licitação fracassada, revogando-a? Ponto de interrogação. B. Poderá conceder prazo para que a empresa C sane os vícios de sua proposta? Benefício este não extensivo às empresas A e B? Vem até aqui, por favor. Inabilitados. A e B. Estão fora. Habilitados. Quem? A empresa? Qual que é a empresa lá? É a C? Obrigado, C. A empresa C foi habilitada. Ora, para eu contratar com essa empresa C, eu posso contratar com ela? Posso contratar. Diretamente com ela. Só que para eu contratar diretamente com ela, o valor tem que ser o valor correto.
Eu não posso, a pretexto de dispensar a licitação, contratar acima do mercado. Então, eu vou tentar fazer a contratação direta, só que pelo valor eu não consigo. Ela é desclassificada. Pergunto, pode-se dar prazo para ela consertar o valor? E consertando eu contrato diretamente com ela? Posso. Ela não conserta, desclassificada. Mas eu não dei prazo para ela aqui? Dei. Esse prazo se estende às demais? Não. Então, voltamos à questão, por favor. Olha a letra B. Poderá conceder prazo para que a empresa C sane os vícios de sua proposta? Sim. Benefício esse não extensivo à empresa A e B? Correto. Concede prazo, mas não estende aos demais. Isso não quer dizer que eu estou fazendo licitação aqui. Eu estou analisando a proposta dela para que haja contratação direta, mediante dispensa de licitação. Ainda na contratação direta mediante dispensa, eu não posso contratar qualquer proposta, porque senão eu vou contratar fora do valor de mercado. Então, eu posso contratar diretamente com ela, desde que a proposta seja uma proposta viável. Vou dar prazo para ela consertar? Vou. Se ela não consertar, pergunto, permite-se a dispensa da licitação contratando com uma empresa outra, uma empresa F do mercado? Sim, aí é possível também. Tá? Então a resposta que eu tenho ali é a letra, voltando à questão por favor, a letra B. Poderá conceder prazo à empresa C para que ela sane os vícios de sua proposta, benefício esse que não é extensível à empresa A e B. Então não reabre prazo para as empresas anteriores. Aí eu não reabro prazo, tá bem? Mantenha no quadro aqui para anotação, por gentileza. Aí isso. A respeito do tema, agora vamos ao material, por gentileza. Licitação fracassada, ela ocorre quando apresentadas as propostas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou forem incompatíveis com os fixados pelo órgão. Então, nesse caso, eu tenho a licitação fracassada. Qual é a medida a ser tomada inicialmente? A medida a ser tomada é dar prazo de 8 dias, que está anotado em vermelho, tá? Dar prazo de 8 dias, ou quando não, no convite, o prazo de 3 dias. Então anotem, qual é o prazo para regularização? 8 dias úteis, e no convite, 3 dias úteis. Somente após isso, nós teremos a possibilidade da dispensa. Somente após isso, nós teremos a possibilidade da dispensa. Então, vem até aqui, por gentileza. No caso dessa licitação, da licitação fracassada, são duas situações diferentes. Inabilitados todos, nós teremos o quê? Possibilidade de contratação direta? Sim. Inabilitados a maioria e habilitados um. Agora eu vou analisar a proposta comercial deste, não porque há uma disputa, não porque há uma licitação, mas porque eu quero analisar a proposta dele para eventual contratação direta com ele. Tá bem? Não é porque eu vou dispensar, que eu vou dispensar por qualquer valor. Não é isso. Eu preciso analisar, no caso dele, o único que ficou, a proposta comercial dele, que pode ser desclassificado, inclusive. Tá bom? Na sequência, nosso material, por favor. Em razão de remanescente de obras, serviço ou fornecimento. Vem até aqui, por gentileza. Pensemos que a administração contrate uma empresa para fazer uma obra. A empresa começa a trabalhar e ocorre o inadimplemento contratual, descumprimento do contrato. Então preste atenção. Contratei a empresa A. Para a empresa A fazer o quê? Ela vai cumprir um objeto contratual.
Então vamos lá. A empresa A venceu a licitação. Está aqui. Ela me apresentou uma proposta de R$100 mil para cumprir o objeto X. Esse era o contrato. Era a obra que ela deveria fazer. Então, a obra X por 100 mil. Ela cumpre metade da obra. O que eu vou ter aqui é um remanescente. Esse remanescente está aqui. O remanescente. Para eu fazer o remanescente, posso contratar diretamente? Posso. Mas para eu contratar diretamente, eu não posso esquecer que nesse certame, onde A foi vencedor, eu tive o B, o C e o D. O B ficou em segundo lugar porque me apresentou a proposta de 150 mil. O C apresentou 200 e aqui 300. Então, quem foi o vencedor, é óbvio, foi a empresa A. Só que ela não cumpriu o contrato. O remanescente da obra ficou em aberto. Pergunta, eu vou dispensar a licitação? E para eu dispensá-la, eu tenho que chamar quem para fazer o remanescente? O segundo colocado na licitação anterior. Então, no remanescente de obras, eu posso dispensar a licitação e chamar quem? Na nossa historinha aqui, nós vamos chamar B. Agora, B, para cumprir o contrato este que não foi cumprido pelo A, deverá assumir o compromisso de fazê-lo, levando em conta a proposta de quem? Proposta de A. Fazendo a análise, adequação, tudo, ele vai ter que honrar a proposta de A. O remanescente, se A tinha 100 mil para receber por 100%, pelo remanescente, que no nosso caso é 50% da obra, o B deve assumi-lo no valor de 50 mil. Que é o que remanesce. Agora, ele pode abrir mão? Pode. Tá bem? B não é obrigado a assumir. Ele pode abrir mão. Agora, se for para contratar, e eu só contrato se ele quiser, ele deverá honrar a proposta de A. Isso no caso do remanescente de obras. Mantenha no quadro para anotação, por favor. No caso, se B não consegue fazer, ele não é obrigado a fazer, eu posso abrir uma nova licitação ou tentar, através dos outros licitantes, a obtenção de um resultado melhor. Mas se B não conseguiu, provavelmente os outros não farão. Tá? Então, abra uma nova licitação para o remanescente. Agora vamos ao nosso material, por gentileza. O item 11º, na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que, olha a condição estabelecida, hein? Desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior, primeira coisa. Segundo, e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço. Então, quais são as condições no caso de remanescente de obras? Primeiro, desde que obedecida a ordem de classificação. E segundo, desde que respeite a proposta do vencedor, inclusive quanto ao preço. Então, no remanescente de obras, posso dispensar a licitação? Sim, desde que obedecida a ordem de classificação e ainda aceitas as condições estabelecidas ao licitante vencedor. Então, essas são as condições para que haja, neste caso, a dispensa. Agora eu pergunto, vem até aqui. Ela deve dispensar ou ela pode? Ela pode. Inclusive, ela pode fazer uma outra licitação. Ela fala, sobrou um remanescente de obra? Sobrou. Então, eu vou fazer licitação.
Ah, não quero fazer, eu quero dispensar e contratar o segundo. Chamo o segundo, falo, o senhor está disposto? Ele fala, estou. Então vamos fazer. Se ele não estiver disposto, chamo o terceiro, o quarto, se for o caso? Sim, mas eu posso já fazer a licitação, porque a licitação dispensável nesse caso. Agora, olha a pergunta que faço. No momento em que B abriu mão do contrato, ele sofre sanção? Não, ele não sofre sanção. É aquela mesma coisa que nós vimos lá no começo, quando nós falamos, o vencedor na licitação, ele deve contratar ou ele pode? O vencedor, o que venceu, o primeiro colocado, ele pode, porque o contrato é consensual, contrata quem quer. Ora, ele pode, mas esse pode dele não é um pode que o exime de sanções. Se ele não contrata, ele vai sofrer sanções. Vamos chamar quem? Chama o segundo. O segundo é obrigado a contratar? Se o primeiro não era, o segundo também não vai ser. O segundo, abrindo mão do contrato, vai sofrer sanções? Não, porque na hora que ele abre mão do contrato, ele o faz, porque se for para contratar, ele tem que contratar não levando em conta a sua proposta, mas a proposta do vencedor. Por isso que ele pode abrir mão do contrato sem sofrer sanções, tá bem? Sem sofrer sanções no caso. Voltamos ao material, por favor. Aí eu tenho algumas outras situações. Também é dispensável a licitação em serviço de alta complexidade tecnológica e de defesa nacional. A única coisa que nos vale registrar aqui, nesse caso, é que nesse caso específico, só se admite a dispensa de licitação pela União. Só. Isso está anotado no material, tá bem? Só se admite, nesse caso, a dispensa de licitação pela própria União. As outras entidades não podem dispensar por esse motivo. Voltemos a ele, por favor. Será dispensada para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade e defesa nacional. Grifem aí defesa nacional, que isso daí é de competência da União. Defesa nacional, que é de competência da União, portanto, só ela pode, nesse caso, dispensar. A outra situação especial, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar abastecimento. Vem até aqui, por favor. Vocês se lembram, quando nós tratamos aqui em sala da administração pública em sentido objetivo? Vocês lembram ou não? Sentido objetivo. Eu falei, administração em sentido objetivo é a atividade administrativa. Mas que atividade administrativa é essa? Nós falamos que será o fomento, a polícia, a prestação de serviço e o último que nós colocamos, a atividade econômica. Um dos modos de haver a atividade econômica é a intervenção no domínio econômico. A União pode intervir no domínio econômico para normalizar abastecimento, normalizar preço, ela pode fazê-lo, mas é só a União que pode fazer. Mais uma vez, é outra situação de dispensa que só se aplica à União. Então, mais uma vez, situação de dispensa que só se aplica à União. Pensemos que no Brasil falte álcool combustível. A administração pode comprar diretamente de um fornecedor? Pode. Para fazer o quê? Normalizar o abastecimento. No caso, quem o fará? A União o fará. Então, essa é outra situação de dispensa. Voltando ao material, por favor. Situação de comprometimento de segurança nacional, também de competência da União. Então, comprometimento da segurança nacional, também de competência da União. Também de competência da União. Agora, sem errar, por favor.
é dispensável a licitação caso haja possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Então, primeira coisa, situação que leva a comprometimento, decreto e conselho. Então, vem até aqui, por favor. Primeira coisa que tem que existir, uma situação de comprometimento. Segundo, tem que estar prevista em decreto. E para haver a dispensa tem que ouvir o quê? Tem que existir o quê? Tem que ouvir o conselho. Mas é o Conselho de Defesa? É isso que eu pergunto. Vamos voltar ao item para a gente ver? Voltando ao item anterior. Olha o que diz embaixo. Será hipótese de dispensa quando houver a possibilidade de comprometimento da segurança nacional, não basta isso, precisa mais. Nos casos estabelecidos em decreto do presidente, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Ouvido o Conselho de Defesa. Agora vamos à questão. Quem está sendo mencionado no final? Ouvido o Conselho de Defesa. Então o item aí está correto. O item está certo. O item aí está certo. Vem até aqui, por favor. O que ocorre nessas situações de dispensa, no nosso caso, no caso da nossa prova, a maior dificuldade é a gente lembrar desse tipo de detalhe. Tá? Então, quando se fala de hipótese de dispensa, essa de alta tecnologia, de segurança, o que pergunta na prova é a literalidade do texto, não pergunta mais nada. Porque o aluno ele já não consegue lembrar se está previsto em decreto do presidente e se é ouvido qual conselho que é ouvido. Essa questão, se você for analisar ela é uma questão que não exige profundidade nenhuma na matéria. Ela está te cobrando a letra da lei. Agora eu pergunto, é uma questão difícil? Muito difícil. Não porque o assunto é complexo, é porque fatalmente você não vai lembrar lá na hora. Ouvido quem e dependendo do quê. Então, quando tratar de licitação, dispensa de licitação por comprometimento da segurança nacional, tem que ter situação de comprometimento? Sim. Essa situação tem que estar prevista em lei? Não, tem que estar prevista em decreto. E deve ser ouvido quem? O Conselho de Defesa Nacional. Então, essa questão que foi apresentada, para mim, é das questões mais difíceis da gente resolver na hora da prova. Porque não exige de você conhecimento, não exige saber se você conhece a matéria ou não, você tem que lembrar quais são os requisitos. Em um rol absolutamente extenso, que a gente, olha, provavelmente não vai lembrar. É. Então, mas esses temas são cobrados a toda hora. Agora, outra coisa, nós tivemos uma prova feita pela ESAF recentemente. A prova de assistente técnico lá, o ATA. Tá? Quem fez essa prova, caiu uma questão de direito administrativo, de licitações, que o cara me falar que acertou aquilo lá porque acertou é mentiroso. Não tem jeito de acertar aquilo. Acertou porque chutou. Porque nós não estamos vendo o artigo 24? Pergunto, a relação de itens, nós estamos vendo alguns só, alguns. Poucos estamos vendo. A relação é enorme. E a prova, ela perguntou, de acordo com o que está mencionado no artigo 24, inciso tal da lei tal, me responda. Ela não quer que você conheça a matéria, ela quer que você conheça o que tem no artigo e especificamente naquele inciso. Então, isso daí, o cara que falar para mim, professor, eu acertei porque eu lembrei. Mentira, lembrou nada. Lembrou nada, não lembra. É igual essa questão que nós estamos vendo. Essa questão que acabamos de ver, o cara fatalmente ele erra porque ele não lembra, não é porque não sabe. Ele fala, é conselho de defesa, é conselho do quê? Aí ele fala, acho que está muito complicado, a gente está errado, porque não é possível. Tá? Então, há uma dificuldade grande. Vamos dar sequência no material, por favor. Bens e serviços nos termos de acordo internacional. Para aquisição de bens e serviços nos termos de acordo internacional específicos aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições e ofertas forem manifestamente vantajosas para o poder público.
Então, tem bens e serviços que são oferecidos internacionalmente, é feito acordo pelo Congresso, aí surge a situação de dispensa. Então, vem até aqui, por favor. Isso daqui acontece muito a respeito de matéria-prima para medicamento. Então, o poder público faz um acordo internacional com um certo país para obtenção da matéria-prima nesse país. Pergunto, precisa fazer licitação? Pode dispensar, desde que o acordo seja feito por quem? Pelo Congresso Nacional, não é pelo presidente, tá bom? Pelo Congresso. Agora vamos ver a situação de inexigibilidade. Nós temos situações de inexigibilidade, são 3 na verdade, são 3 dispositivos extensos. Eu não vou ler os 3 dispositivos, tá? Então, o material que estamos vendo é esse daqui, ó. São 3 situações que a gente tem. Eu não vou ler essas 3 situações, tá? Em síntese, vocês têm ela no material, eu só vou anotar no quadro a síntese do que nos interessa, tá bom? Então, inexigibilidade, é possível fazer licitação? Não, é impossível, não dá para fazer. Tá? Então, inexigibilidade, a licitação é inexigível. Se ela é inexigível, é porque ela é impossível. O legislador, quando ele estabeleceu a lei, quando ele definiu o que tinha na lei, ele prevê ali 1, 2, 3 situações de inexigibilidade. 3 situações de impossibilidade. Em síntese, na primeira situação, quando eu tenho um único fornecedor. Único fornecedor. Essa é a síntese. Segundo, quando eu tenho um trabalho técnico singular e esse trabalho vai ser realizado por uma empresa ou profissional, de notória especialização. Notória especialização. E, finalmente, no item 3, profissional do setor artístico, profissional do setor artístico, reconhecido pela crítica, especializada ou pela opinião pública. Então, em síntese, são essas 3 situações. Um único fornecedor, a contratação de trabalho técnico singular, ou seja, único, por meio de empresa ou profissional de notória especialização, ou profissional do setor artístico reconhecido pela crítica ou opinião pública. Essas são as situações de inexigibilidade. Tá, mantenha no quadro para anotação, por favor. Essas são as 3 situações de inexigibilidade. O legislador, a hora que ele trata de inexigibilidade, que é impossibilidade, ele veda, proíbe a inexigibilidade
para serviços de publicidade. Serviço de publicidade não admite inexigibilidade. Perfeito? Publicidade não admite inexigibilidade. Então vem até aqui, por favor. Olha a pergunta que faço. Por que que o legislador expressamente proibiu a inexigibilidade no caso de serviço de publicidade? Por quê? Olha a pergunta que faço. Se ele tivesse silenciado, se ele nada tivesse falado, que serviço de publicidade não poderia ser inexigível. O serviço de publicidade está aqui? Está aqui? Não está. Pode estar? Poderia. Mas ele não está. Não está escrito aqui serviço de publicidade. Está? Não está. Ele poderia estar? Poderia, mas não está escrito aqui que pode. Ora, se não está aqui serviço de publicidade, por que que ele viu a necessidade de expressamente proibir? Porque o rol aqui é aberto. Então vem até aqui, por favor. O rol de inexigibilidades é um rol aberto. Ou seja, eu posso ter outras situações que, assemelhadas a essas, não estão na lei expressamente. Inclusive a publicidade. Então, por cautela, o que ele fez? Ele falou, aqui eu vou proibir, eu não quero. E expressamente ele proibiu. Agora eu pergunto, posso dispensar a licitação para serviços de publicidade? A dispensa, não estou falando da inexigibilidade. A lei, vamos até aqui por favor, ela no caso da inexigibilidade, ela proíbe. Certo ou errado? Eu posso dispensar no caso de serviço de publicidade, em razão de ser serviço de publicidade? O tema que eu estou perguntando é exatamente o que eu tenho na letra A da questão que vocês vão ver aí. Observe a questão, por favor. Só a letra A dessa questão, tá? A contratação do serviço de publicidade pode se dar mediante dispensa de licitação, porém, não por meio de inexigibilidade. Não é isso que está ali? Tá. Já sabemos, e todos sabem, vem até aqui, por favor. Todos sabem, porque está na letra da lei. Na hora que você olha para a lei, você já vê já. Publicidade não tem inexigibilidade. E o aluno decora isso daí. Fala, eu sei que serviço de publicidade não pode declarar a inexigibilidade. Essa é uma resposta automática. É automático. Agora eu pergunto, posso dispensar em razão da serviço de publicidade? Posso. Em razão do serviço de publicidade, não há proibição na lei. Dispensa, não há a proibição na lei. Agora a pergunta é simples. Por que que a lei não proíbe a dispensa no caso de publicidade? Por que que ela expressamente não fala é vedada a dispensa no caso de serviço de publicidade? Porque ela não precisa proibir. Basta ela não mencionar dentre as situações em que ela permite a dispensa. Então, olhe, no caso da dispensa de licitação, aí é raciocínio lógico, né? E essa questão é muito interessante porque ela provoca o erro. Dispensa, vem até aqui, por favor. Dispensável. Pensável. E a dispensada. Pensada. Artigo 24 e artigo 17. Ambas, nós falamos que o rol é taxativo. Ora, será proibida a dispensa e a dispensada, bastando
que não esteja no rol. Se não está no rol, o que vai acontecer? É proibido. Se não está no rol, é proibido. No caso da inexigibilidade, nós já sabemos que o rol é exemplificativo. Ora, se a situação não estiver, vou melhorar aqui, bastando que não... Bastando que isso não esteja na lei. Na inexigibilidade, o rol é exemplificativo? É. Se o serviço de publicidade não está dentre as 3 situações, posso falar que é proibido? Não, porque o rol é aberto. Se o rol é aberto, eu só posso considerar proibida se a proibição for expressa. Perfeito? Então, no que se refere à inexigibilidade, é expressamente proibida no serviço de publicidade? Sim. Na hora que eu vejo que é expressamente proibida na inexigibilidade, e não encontro a mesma proibição aqui em cima, a conclusão que eu posso chegar é de que aqui pode, porque não é expressamente proibida. Ora, mas não preciso proibir, basta não colocar dentre as situações mencionadas na lei. E de fato não está dentre as situações mencionadas na lei. Então eu pergunto, é possível a dispensa da licitação no caso de serviço de publicidade? Não. Por que não é possível? Porque ela não está na lei. É possível a inexigibilidade? Não. Porque a lei expressamente proíbe. Pois não. Perfeito, perfeito. Exatamente, a resposta é essa. Mas ela, professor, a resposta é exatamente essa. Não poderia eu dispensar a licitação do serviço de publicidade em razão do valor? Perfeito, mas estou falando que eu estou dispensando em razão de ser serviço de publicidade ou em razão do valor? É isso que eu quero dizer. Tá. O serviço de publicidade por si motiva a dispensa? Não. Agora, pode motivar por se tratar de valor, fracassado e outras coisas? Sim. Mas ela não está na lei como dispensa de licitação. O problema que... Vem até aqui, por favor. O problema é que candidato, quando estuda para concurso, pega a letra da lei e fala, ó, tá lá. Estou vendo a proibição no caso de inexigibilidade. É proibido. E não tem proibição na dispensa. Portanto, na dispensa é possível. Errado. Na dispensa não precisa de proibição. Basta não colocar dentre as situações. E não está dentre as situações. Não está. Tá bem? Então, olha a letra A lá. Vamos lá. A contratação de serviços de publicidade pode se dar mediante dispensa de licitação? Não. Porque não está dentre as situações. Porém, não por meio de inexigibilidade. Não pode nem em um e nem em outro. Tá bem? Não pode nem em um e nem em outro. A letra B, vamos à letra B, por favor. É inexigível a licitação para aquisição de obras de arte e objetos históricos, desde que tenham a sua autenticidade certificada? Vem até aqui, por favor. Quais são as 3 situações em que eu tenho a inexigibilidade? Vamos lá, juntos. Obrigado. Um único fornecedor, um serviço técnico singular por profissional de notória especialização e, finalmente, contratação de profissional do setor artístico reconhecido pela crítica ou opinião pública. Correto? Tá. Voltemos à letra B da nossa questão. É inexigível a licitação para aquisição de obras de arte e objetos históricos, desde que tenha a sua autenticidade certificada? Errado, é uma hipótese de dispensa de licitação. Licitação dispensável.
Tá? Errado. É uma hipótese de licitação dispensável. A letra C. No caso se comprove o superfaturamento em dispensa de licitação, respondem solidariamente pelo dano o fornecedor e o agente público responsável. Tá. A única discussão que surge aí, vem até aqui, por favor. Nós não precisamos nem conhecer a lei de licitações, não precisa nem conhecer ela. Isso é princípio geral. Se o agente público particular causar o dano, tem que responder? Tem, nós já sabemos. Se o particular e o agente público, em conjunto, causaram dano ao público, eles têm que responder? Isso nós já sabemos. Não precisa nem conhecer a lei de licitações. O problema é definir uma coisa que tem ali na lei, que é a responsabilidade solidária ou subsidiária. Ali está falando, respondem, vamos ao material, por favor. Respondem solidariamente, não é isso que está ali? Está, agora vem até aqui. A responsabilidade é solidária, isto é, ambos respondem em conjunto, ou ela é subsidiária? Um só responderá se o outro não tiver dinheiro. A responsabilidade é solidária. Ambos respondem em conjunto. É diferente da responsabilidade subsidiária. O que é a responsabilidade subsidiária? Pensemos no caso do avalista. O credor, o devedor principal, se ele não paga, aí eu vou direto na avalista. Mas eu preciso do quê? Do não pagamento. Tá certo? Aqui não interessa. Ambos devem o principal. A responsabilidade é solidária. A resposta é a alternativa C. Mas vamos ver as demais, por favor. Ao material. A letra D. A inviabilidade de competição. Olha o que está falando. Inviabilidade. É causa determinante para que a licitação seja dispensável? Errado. Inviabilidade é causa determinante para a inexigibilidade. E não a dispensável. Então, errado a letra D. Agora, a letra E. A apresentação de artistas consagrados pela opinião pública podem ser contratadas por dispensa de licitação, como também por inexigibilidade? Errado. É só por inexigibilidade, conforme nós vimos. Então, o item está errado. A resposta ali é a letra C. A resposta é a letra C. Se vocês quiserem anotar o artigo 25, parágrafo 2º. Artigo 25, parágrafo 2º. A resposta é a letra C. Tá bem? Então vem até aqui, por favor. Então a pergunta que faço. Hipóteses de inexigibilidade. O rol é aberto, exemplificativo. Hipóteses de dispensa. O rol é fechado. Portanto, o rol é taxativo. Mantenha para anotação na lousa, por gentileza. Agora nós vamos fazer a anotação aqui a respeito da instrumentalização do contrato, tá? Vem até aqui, por favor. Saímos da licitação para falarmos do contrato. Agora não me decepcionem, por favor. Mas não me decepcionem mesmo. A lei de licitação só trata de contrato administrativo? Pergunto. A lei de licitação só trata de contrato administrativo? Não, ela trata de contrato administrativo e também de contrato da administração. Contrato com prerrogativas e contratos sem prerrogativas. Tá? Foi isso que nós falamos lá no conceito, lá no começo, porque a lei, na hora que ela define o que é contrato, ela fala, para efeitos de aplicação dessa lei, considera contrato todo e qualquer ajuste feito pela administração. Tá bem? Então observe aqui, seja qual for o contrato, qual for ele, o contrato, ele tem características.
Primeiro vamos anotar as características deste contrato realizado pela administração. Contrato realizado pela administração. Então nós vamos falar aqui do contrato realizado por quem? Pela administração. Primeira coisa, esse contrato realizado pela administração, ele é um contrato consensual? Sim, ele é consensual, apesar de ser um contrato de adesão. Ele é consensual, mas ele é um contrato de adesão. Por que é de adesão? Porque você adere a um contrato pré-estabelecido. Ele é um contrato de adesão. Além de ser um contrato consensual, posso dizer que ele é um contrato bilateral? E por que ele é um contrato bilateral? Porque ele prevê obrigações e direitos mútuos. Direitos e obrigações mútuas. Então ele prevê direitos e obrigações mútuos. Por isso ele é bilateral. Não, ele é consensual sempre, tá? Também de adesão. O fato de ser de adesão não nos permite afirmar que ele não é consensual, tá? A regra é que é de adesão. Então, bilateral, direitos e obrigações mútuos. Além disso, tá legível? Tá, né? Além disso, ele é um contrato comutativo. O que isso quer dizer? Quando eu digo que ele é um contrato comutativo. Quando da feitura do contrato, quando eu faço o contrato, eu já antevejo, antevisão, das prestações. Contraprestações não, das prestações. Antevisão das prestações. O que eu devo prestar? Quais são as minhas obrigações efetivamente? Obrigações. Tá certo? Beleza. Tá. Vamos anotar aqui só o que é o oposto do comutativo. Oposto do comutativo. O que é diferente do comutativo é o contrato aleatório. Contrato aleatório é o antônimo do comutativo. O contrato aleatório, vocês já ouviram falar, é o chamado contrato de risco. Tá bem? Tá, isso tem consequências, isso que nós estamos falando. Vem até aqui, por favor. Imaginem vocês que o Corinthians, Esporte Clube Corinthians, certo? Campeão invicto da Libertadores, é óbvio, não poderia falar de outro. Certo ou errado? Certo. Assuma um contrato com o Ronaldo, centroavante, lembra do Ronaldo? Magrinho, fininho, certo? Aquela época. Contratando um contrato assumido com ele. Se você fizer 20 gols na temporada, eu te pago. Se não fizer, eu não te pago. É um contrato de risco? Pergunto. É um contrato de risco? Não, não é. No caso dele, não, porque ele faz. Agora você imagina o Santos, vai contratar o Neymar. É um jogadorzinho qualquer, Neymar. Fala, se eu contratar o senhor para o senhor fazer 20 gols, se o senhor não fizer, o senhor não recebe. Fatalmente não vai receber. Porque o contrato é de risco. Certo ou errado? Na minha concepção é. Tá?
Então, o contrato de risco é aquele em que na hora que eu contrato, eu não sei se eu recebo ou não. Eu não sei qual é o tamanho da contraprestação. Tá? Só para a gente fazer uma comparação. Quando você compra um bem e o valor é indexado ao dólar, por exemplo, como o nosso câmbio ele é um câmbio volátil, eu sei que há uma variação aí. E eu vou ter que suportar. Se o dólar sobe, eu tenho que pagar. Se ele cai, eu vou rir à toa. Mas eu vou ter que suportar. É um contrato de risco. Tá bem? Tá. Esse é o contrato aleatório. Por que é chamado contrato aleatório? Porque há nesse contrato, como substrato dele, como substância dele, a alea, ou seja, o risco. Quanto ao contrato com o poder público, não há risco. Não há risco. Só que esse não há risco é mais ou menos. Tá bem? Vamos analisar algumas situações que excepcionam essa comutatividade. Tá? Então, a respeito de características do contrato, nós estamos falando. É comutativo? É. Portanto, não tem risco. Mas esse não ter risco é mais ou menos. Tá certo? Vamos fazer a anotação aqui do lado. Contratos. Aí a lei de licitação fala desse tema e sempre se pergunta em prova e sempre tem gente que erra. Parece impossível, mas sempre tem gente que erra. Contratos com a administração. O contratado, ele faz um contrato de obras, de serviços e aqui embaixo de obras. E aqui fornecimento também. Fornecimento. E aqui de obras, mas dessas obras aqui de baixo, vai ser o quê? Uma reforma de edifício. Reforma de edifício. Tá. Pensemos que para esses tipos de contrato, a empresa tem assumido o compromisso de entregar. Pode abrir um pouquinho mais o quadro, por favor? A empresa tem assumido o compromisso de entregar 100% do pactuado, ou seja, 100% disso e 100% disso, pelo valor de R$100 mil. Você viu que quem é formado em direito, na hora que vai tratar de número, só bota número redondo, né? Para não ter perigo de tropeçar. Ainda assim tropeça. Tá? R$100 mil. 100%, 100 mil. Vamos pensar nessa de cima aqui. Eu estou antevendo o que eu tenho que prestar e o que eu vou receber? Estou ou não estou? Vou prestar 100% da obra e vou receber 100 mil. A administração pode virar para mim e falar, você vai, além disso, você vai ter que me prestar mais 25%. Ou ela pode mudar e falar, era 100, mas agora não vai ser 100 mais. Agora você vai ter que me prestar e ela reduz 75%. Então a pergunta que eu faço, a administração pode reduzir, suprimir, ou ela pode aumentar o objeto do contrato? Quando se trata de obras e serviços de fornecimento, ela pode fazê-lo. Aqui ela poderá suprimir ou aumentar. Limitado a 25%. Contrato seja? Como? Aleatório, você fala de risco? Sim. Ele é um contrato administrativo. Mas aí, quando eu olho para o texto da lei, a gente vai ver que vários contratos têm as prerrogativas que a lei estabelece.
E outros têm outras prerrogativas que decorrem da própria atividade administrativa, que transcendem um pouco os limites da lei. Tá? Essa possibilidade, sim, dá para se falar que sim. Obras, serviço e fornecimento, sim. Sim. Agora, olhe, 25%. Agora eu pergunto, e se for obras, não qualquer obra, mas a reforma de edifício, o percentual pode ser reduzido? Eu contratei para reformar um edifício. Perfeito? Vou aqui mudar só a historinha agora. Para a reforma do edifício, eu contratei X 100% por 100 mil. A administração pode diminuir o objeto do contrato? Vamos ao primeiro exemplo, como nós fizemos anteriormente. Ela pode aumentar? Pode. O aumento aqui no caso de edifícios, reforma de edifício, o aumento será de até 50%. Agora, ela pode suprimir em 50%? Não pode. Aqui é só o acréscimo que é admitido. Então, ela poderá acrescer ao objeto do contrato? Poderá. Até que limite? Até 50%. Perfeito? Então, preste atenção. Os contratos são comutativos? São comutativos, não são aleatórios. São comutativos. Mas essa comutatividade, ela não é... Vem até aqui, por favor. Essa comutatividade, ela não é absoluta, porque permite-se à administração que faça alteração. Só que a alteração também não é aleatória. É alteração definida em lei, nos percentuais definidos em lei. Então, aquele que contrata com a administração sabe que o contrato pode sofrer alteração, aumentado ou diminuído o objeto do contrato nos limites definidos em lei. E quais são os limites? Obra, serviço e fornecimento, até 25%. Suprimir ou acrescer. Obras, que é reforma de edifício, poderá crescer em 50%. Beleza? Beleza. Ninguém perguntou, mas eu pergunto. E como é que fica essa história aqui? E como é que fica? Você é contratado para fazer um edifício, uma reforma. Você deu um preço lá de 100 conto para fazer. A administração pode aumentar? Pode. Em quanto? 50%. Você vai ter que fazer mais 50% por 100 mil? Não. Nós vamos fazer a equação econômico-financeira. Tá bem? Vamos fazer a equação econômico-financeira. Tá certo? Vamos fazer a equação econômico-financeira. Agora preste atenção, por favor. Quando a administração tocou nesse objeto do contrato, aumentando ou diminuindo, ela tocou em uma cláusula contratual? Tocou. Era uma cláusula que definia o objeto e ela tocou ali. Na hora que ela toca nessa cláusula contratual, ela está tocando numa cláusula de serviço ou uma cláusula econômico-financeira? Pergunto. Nós vimos que ela alterou, diminuindo ou aumentando, houve uma alteração, não houve? Houve. Ela pode fazer alteração? Pode, tanto que nós vimos. Mas ela pode alterar as cláusulas de serviço unilateralmente? Pode. Cláusula de serviço pode ser alterada unilateralmente, e é isso que nós vimos. Ela tocou na cláusula de serviço? Tocou. Alterou, mesmo que eu não concorde, ela mudou. Ela poderia fazê-lo? Sim. Agora eu pergunto a vocês, ela pode alterar cláusula econômico-financeira unilateralmente, sem a concordância? Não pode. Então, que registre-se bem.
a administração poderá unilateralmente alterar cláusulas de serviço. Ela poderá unilateralmente alterar cláusulas de serviço. A cláusula econômico-financeira, não. Ela não pode tocar. O objeto. Não. Ela vai ter que aceitar, só que ela vai receber. Não. Ela tem que aceitar. Pois não. Não, aí é revisão. Não é mudança de cláusula. Quer ver que interessante? Olha, é esse detalhe que eu quero chamar. Vamos pensar numa empresa que é contratada para limpeza, coleta de lixo. Ela é contratada para 2 bairros. Está aqui os 2 bairros, 100% do serviço, está ali. Ela vai fazer a coleta, e para ela fazer a coleta do lixo, ela vai receber por esse 100%, de novo, é preço fechado, tá? É 100 mil reais para tudo aqui. Ela vai receber 100 mil reais de novo, tá? É tabelado. Então, de novo, 100 mil reais. Agora, na prestação desse serviço, a administração pode aumentar? Fala, você vai prestar o serviço, você vai pegar o bairro do lado ali, que é 25% daquilo que você contratou. Ela é obrigada a assumir. Ela é obrigada. Então, ela vai assumir. Só que, ao assumir isso daqui, é óbvio que no valor que eu vou dar, eu vou ter que agregar mais 25%. Ao fazer isso, eu estou mudando a cláusula econômico-financeira? Não, eu estou mantendo ela. Eu estou mantendo. Isso é equilíbrio econômico-financeiro. Eu estou mantendo as cláusulas contratuais. Eu não estou tocando na cláusula econômico-financeira, não. Eu estou revendo para fazer o equilíbrio. Tá? Seria diferente se eu falasse para ela, ó, você vai fazer 25% e vai continuar ganhando 100%. Aí eu estou tocando em cláusula econômica. Aí eu não posso, que eu quebro a empresa. Tá? Então, eu não posso tocar em cláusula econômico-financeira sem que haja concordância da empresa. Tá bem? Pois não. Suponhamos que ela é obrigada a prestar os 25% a mais. Só que ela fechou por 100 mil na época, mas hoje aumentou o salário, obrigatoriamente. Não tem mais condição de fechar isso? Sim, por isso que eu estou falando, na hora de fazer esse equilíbrio econômico-financeiro, é apresentada toda a planilha de custo. Tá? Não posso esquecer que quando a empresa contrata, ela contrata com o número X de empregado que ela tem para prestar o serviço X. Ela conta com esse custo. Depois, a administração aumenta e ela fala, vou ter que fazer? Vai, faça. Só que me apresente a contabilidade do custo que você vai ter para prestar. A administração ela não quer se enriquecer ilicitamente. A administração quer pagar o que o cara vai fazer. O que eu estou dizendo é uma coisa só, ele tem que cumprir o contrato. Isso não é motivo para rescisão contratual. Ele vai ter que suportar a porrada. Agora, vai receber para isso, não há dúvida. Por que ele vai receber? Porque a cláusula econômica e financeira tem que se manter. Tá certo? Uma situação de absoluta inviabilidade de cumprimento do contrato é motivo de rescisão contratual. Tá? Acontece. Acontece bastante. E quem contrata com a administração, contrata feliz sabendo disso. Por quê? Porque a administração tem liquidez. Se tem quem paga, é a administração. Tá? E na hora que eu faço a proposta, que eu ganhei a licitação, eu sei que eu vou receber aquilo lá. Pode dar uma atrasadinha às vezes, né? Mas paga. Tá? Então, ele sabe, está na lei, tudo certinho, ele sabe. Quem contrata sabe. Tá bem? Então, a administração pode alterar unilateralmente o contrato? Pode. No que se refere às cláusulas econômicas e financeiras? Não. Só cláusula de serviço. E obedecidos os percentuais definidos em lei. E obedecidos os percentuais definidos em lei. Uma síntese a respeito disso daqui. Nós já sabemos que o contrato é consensual. Consensual. Ele é consensual no seguinte sentido. Contrata
quem quer. A regra que, apesar de consensual, eu não discuto cláusula contratual. Eu não discuto. Ele é consensual, mas ele é um contrato de adesão. Eu vou aderir a um contrato que já está formalizado. Então, as cláusulas desse contrato já estão formalizadas. Aqui dentro desse contrato, quem é que formalizou ele? Quem é que fez o contrato? A administração pública. Ela é que fez. Ela faz esse contrato e fatalmente dentro desse contrato aqui nós vamos encontrar, dentro dele, cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. E encontraremos ainda cláusulas dúbias ou duvidosas. Como é que eu vou interpretar isso daqui? Como que eu interpreto esse contrato? Interpretação. Essa é a dúvida. Como é que nós vamos interpretar? Então vem até aqui, por favor. Vamos a um exemplo, só para fazer uma comparação. Exemplo que eu já falei aqui, salvo engano. O cara vem lá do interior, tá? Lá do interiorzão, vem para São Paulo, começa a trabalhar em São Paulo. Avenida Paulista, encantado, nunca viu prédio que passava de 3 andares. Falou, meu Deus do céu, que coisa bonita. Né? Ele vem, chega aqui, começa a trabalhar e precisa de um financiamento bancário. Precisa de um financiamento bancário. Fala, meu, a Avenida Paulista está cheia de agência bancária. Ele entra numa agência daquela e é atendida por quem? Ele é atendido por quem? Por uma gerente. Uma senhorita. Senhorita de 1,70 m de altura. O decote aqui. Simpática, sorridente, como só. E apresenta a ele um contrato bancário de financiamento. Contrato que já está feito. Pergunto, ele vai ler o contrato? Vai estar ludibriado. Mesmo que ele queira ler, ao ler o contrato, ele vai discutir cláusula contratual? Não, a moça toda sorridente, virou para ele, se o senhor quiser, é esse. Se o senhor não quer, tchau. Se quer assinar, é esse, cara. Se não quer, tchau. Pergunto, esse contrato, caso venha a ser assinado, e depois levado a juízo, para se discutir as cláusulas dele, ali dentro nós vamos encontrar cláusula exorbitante e cláusulas dúbias. Essas cláusulas exorbitantes e dúbias serão interpretadas a favor de quem fez o contrato? Da instituição bancária? Não. É interpretada a favor da parte fragilizada na relação jurídica. Tá. Aqui é diferente. Você chega para contratar com a administração. Você vai discutir cláusula contratual? Não. O contrato está pronto. O contrato é de adesão. Foi feito por quem? Pela administração. Caso levado a juízo esse contrato, como é que eu vou interpretá-lo? As cláusulas exorbitantes serão desprezadas como no contrato privado? Não, elas são mantidas porque é da natureza do contrato. As cláusulas dúbias serão interpretadas em favor da parte mais fraca ou em favor da administração? Em favor da administração. E por que isso? Porque a administração, ela busca satisfazer um interesse maior, que é o interesse público. Interesse público. Com isso, as cláusulas exorbitantes serão mantidas e as cláusulas dúbias serão interpretadas a favor da administração. As cláusulas exorbitantes são mantidas e as cláusulas dúbias, duvidosas, serão interpretadas a favor da administração pública.
Agora do lado de cá, vamos falar da instrumentalização do contrato. Instrumentalização, ou também chamado de formalização do contrato. Instrumentalização ou formalização do contrato. Vamos trabalhar com dois extremos. Primeiro, contrato escrito. Admite-se o contrato verbal feito pela administração? No fio do bigode? Sem nada escrito? No bigode mesmo? Admite isso? Então o prefeito chega lá na sua loja e fala, ó, vim aqui comprar os negócios aqui, vou levar, ó, fio do bigode. Sou um político, você confia em mim? Confio. Né? Nada mais justo. Tá? Então não precisa fazer contrato não, doutor. Pode levar. No fio do bigode. Tá? Na verdade, preste atenção. Os contratos são escritos. Só há uma situação em que o contrato é verbal. Só. Contrato administrativo é escrito. A lei só admite uma hipótese do contrato verbal. Só nesse caso. O contrato será verbal para as compras. É só para compra, pelo amor de Deus. É só para comprar. Para as compras de pagamento à vista. Ou, como a lei diz, em regime de adiantamento. À vista ou regime de adiantamento. Então, compras à vista ou em regime de adiantamento, é o que é dito pela lei, cujo valor não ultrapassa a R$4.000. Só nesse caso. Compra à vista e no valor de R$4.000. Até R$4.000. Pagamento à vista, eu tenho o contrato verbal. Mantenha no quadro, por favor. Então, esse é um problema, né? Aquela proibição de fracionamento, ela surge por causa de dispensa, onde eu não posso fracionar, tá? Então, não estamos afirmando aqui que não haverá licitação, são coisas diferentes, tá? Então, eu faço a licitação para uma compra maior e compro depois com pagamento à vista fracionado. A rigor não há impedimento, porque só não tem a formalização do contrato, é feito aqui verbalmente. Então, a administração não toma essa cautela. O legislador não toma a cautela de proibir. Pagamento à vista, pode ser verbal, pronto, acabou. Não há a documentação. Agora, o que as provas têm feito, e a gente vê isso a toda hora. Oi? Não entendi. Pode haver nem a licitação, porque até R$8.000 eu posso dispensar. Perfeito? Pode não haver nem licitação, porque até 8.000 eu dispenso e contrato diretamente. Agora, preste atenção aqui, por favor. Aqui está falando de compras. Candidato a concurso público não pode ver um número, cara, que o cara quer guardar isso daqui. Ele fala, não, eu tenho que guardar, eu tenho 8.000. Aí ele lembra, né, que dispensa em razão do valor. Vamos lá, dispensa em razão do valor. No caso de engenharia, até 15.000. No caso de compras, até 8.000. Perfeito? Isso em razão do valor. Agora, aqui eu não estou falando de dispensa, eu estou falando de contrato, eu quero contratar já. Para eu contratar, preciso fazer licitação nesse caso? Não preciso, porque ele entra na hipótese de dispensa em razão do valor. Mas a questão não é essa. O problema é que a prova vem e te diz, administração pública para a contratação de um serviço de R$4.000, dispensa a licitação. Pode dispensar? Pode. E faz o contrato verbal porque o pagamento é à vista. Pode.
Ó, a administração pública vai contratar um serviço avaliado em R$4.000. Não faz a licitação, dispensa ela e faz o contrato verbal. Está tudo em ordem? Porque o pagamento foi à vista. Está tudo em ordem? Não. Por quê? Aqui é só para compras, não é para serviço. É só para compras. E a prova ela vai te induzindo a erro. Parece que ela está te perguntando de dispensa. Então fala, a administração pública, vem até aqui por favor. A administração pública quer contratar um serviço avaliado em R$4.000. Dispensa a licitação? Sim. E como o pagamento é feito à vista, o contrato pode ser verbal. Certo ou errado? Errado. Porque o contrato verbal aqui é só para compras. Só compras. Então não fique preso ao valor. Aqui é só para compra. Tá bom? E a prova vai induzindo a erro. Parece que ela está te perguntando de dispensa de licitação e depois de formalização do contrato. Tem que tomar cuidado com isso. Agora, o contrato ele é em regra escrito? Ele é, excepcionalmente, verbal. Agora, ele vai ser escrito onde? Pergunto. Aqui complica um pouco, tá bem? Quando eu digo que ele é escrito, primeira coisa que surge, primeiro, como é que ele vai ser escrito? Ele será escrito mediante um instrumento de contrato, ou seja, um contrato mesmo? Sim, instrumento de contrato. Que é o contrato. Ou esse instrumento de contrato pode ser substituído não pela forma verbal. Essa nós já deixamos de lado. Ele continua sendo escrito e eu vou substituir o contrato por outra coisa. Tá bem? Tá. É isso que eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Vou apagar aqui, tá? Que nós já anotamos, senão não tem espaço. Ele pode ser substituído por carta-contrato, pela nota de empenho, ou outros instrumentos. A lei prevê outros instrumentos. Então, o contrato ele é escrito, feito pelo instrumento de contrato, mas ele pode ser substituído por carta de contrato, pela nota de empenho, ou por outros instrumentos? Sim, ele pode ser substituído. Qual é a primeira situação em que ele pode ser substituído? Eu chego a essa conclusão de maneira residual, porque a lei diz que o instrumento de contrato, este, é indispensável, quando o contrato for daqueles cujo valor se dirige à concorrência, ou tomada de preços. Então, o instrumento de contrato é indispensável no caso de concorrência e tomada de preços. Ainda que elas não tenham sido realizadas porque foi declarada dispensa ou inexigível. E o que me interessa é o valor. Ainda que ela não tenha sido realizada porque foi dispensada ou inexigível. Mas o valor, se fosse para fazer, estaria aqui. Tem que ter contrato? Tenho. Então, nos outros casos, eu posso ter a substituição por isso daqui. Beleza? Beleza. Agora eu pergunto, sem errar, por favor. É por isso que direito administrativo é legal, porque há um conhecimento dinâmico, cara. Não pode ficar travado. A venda de imóveis. Vou vender imóveis.
Vem até aqui, por favor. Vou vender imóveis. Preciso da instrumentalização do contrato? Vou vender. Sou administração, quero vender. Eu preciso do instrumento de contrato? Para a venda de imóveis, qual é a modalidade que deve ser usada? É a concorrência? Em regra, sim. Em regra, sim. Então eu tenho que ter o instrumento de contrato. Mas eu sei que eu posso vender pelo leilão. Se eu vendo pelo leilão, pergunto, a modalidade foi concorrência? Não foi. Então eu posso substituir por outro instrumento? Não posso. Por que eu não posso? Porque a lei, no que se refere ao imóvel, ela é cautelosa. Ela vem e diz, no caso de imóvel, eu vou precisar do instrumento de contrato e, além disso, esse contrato será feito em cartório de notas, cartório notarial e dependendo de registro. No caso do imóvel. Imóvel. Então, não me interessa se foi leilão ou concorrência. Pelo fato de tratar de imóvel, eu tenho que ter instrumento de contrato. Feito onde? No cartório notarial, escritura pública, e dependendo de registro. E dependendo de registro. Então, neste caso, não interessa se a venda foi pela concorrência ou pelo leilão. Basta que seja imóveis. Basta que sejam imóveis. Perfeito? Pois não. Não. Estou falando outra coisa, Renata. A compra era para comprar bens de pequeno valor, em que o contrato é verbal. Ponto. Deixa esse de lado. Esse nós já abandonamos. Deixa ele do lado. Estou falando de outras situações em que o contrato é escrito. Não, sempre é escrito. A minha discussão é, ele é escrito com instrumento de contrato ou ele é escrito por outros instrumentos? Que é menos rigorosos aqui. A verbal nós não estamos mais falando. Eu já estou falando, é escrito. Escrito como? Um contrato extenso ou somente a nota de empenho? O contrato é exigido em regra e ele pode ser substituído por isso. Perfeito? Tá. Então, quando fala de venda de imóveis, posso substituir o instrumento de contratos pela carta de contrato, pela nota de empenho? No caso de imóvel, não. Não pode. Tá bem? Não pode. Tá? Perfeito. O instrumento de contrato é aquele contrato extenso onde a gente coloca o nome das partes, faz toda aquela redação enorme. A nota de empenho é a notinha promissória, a ordem de serviço, o ticket, tudo isso serve para demonstração de que foi feito. Isso é documentação. Tá? Então eu não preciso de um contrato extenso, basta o recibo, por exemplo, da obra. Isso documenta ela. Tá? Não é um contrato. O recibo, a nota de pagamento. Sim, mas se ele é feito naquele momento. Não, eu estou pensando quando é feito no mesmo momento. Então, fazemos no mesmo momento, eu pego. A ordem de serviço que é dada ao funcionário também é documento. Na verdade, a lei ela não traz um rol taxativo. Ela fala carta de contrato, nota de empenho e outros instrumentos. Que não seja o contrato. Tá bem? Venha até aqui, por favor. Minha gente, infelizmente esse dia tinha que chegar. Infelizmente esse dia tinha que chegar. Hoje é o nosso último encontro de direito administrativo. Eu quero dizer a todos, aos presentes, que tiveram que me aguentar pessoalmente, e a vocês de todo o Brasil que tiveram que me aguentar, ainda que à distância, tiveram que suportar. A mim, foi uma grande oportunidade trabalhar com vocês, fiquei muito satisfeito, tá bem? E eu espero que vocês alcancem o objetivo maior, que é a sua aprovação. O mais breve possível, porque que ela vai acontecer, eu sei e você sabe. Eu falei, espero que ela chegue o mais breve, porque que ela vai chegar, ela vai chegar. Por que ela vai chegar? Vem até aqui perto, vem aqui. Ela vai chegar, sabe por quê?
A primeira opção e a mais importante você fez, que é sentar e estudar e acreditar na sua capacidade. Porque sem a sua capacidade, não adianta nós aqui do Complexo Damásio estarmos à sua disposição. A primeira opção você fez, que é acreditar em você. Um abraço.